Você foi enganado a vida toda. Fizeram você acreditar que o seu desejo é quem você é, que sua vontade forte mostra seu propósito, que seus apetites mandam em você. Mas preste atenção, essa história não é sua. Colocaram ela em você como um espinho invisível que guia cada um dos seus movimentos sem que você perceba. E o pior é que você aceitou. Virou um escravo feliz, um prisioneiro que pensa estar no controle. Sabe qual é a coisa mais perigosa de tudo isso? É que te convenceram de que, se você não estiver sempre buscando prazer, está morto. Que, se não tiver aprovação sexual, não vale nada. Já se perguntou por quê? Porque um homem preso aos seus desejos é o mais fácil de controlar. Porque enquanto você corre atrás de corpos, estará esquecendo sua alma. Porque enquanto se esforça para impressionar, outros estão construindo grandes coisas. E é aqui que a situação fica interessante, porque o que vou te dizer vai contra tudo o que te ensinaram. Você não precisa abrir mão do desejo. O que você precisa é transformá-lo em uma arma, dominá-lo. Dessensualizar sua mente não significa desligá-la, significa direcioná-la. Mudar sua energia de busca externa para domínio interno. O que quero te mostrar não é ficar sem, é mudar totalmente. E isso, meu amigo, é o segredo que não querem que você descubra. A mente dessensualizada é a melhor arma do homem moderno. Porque um homem que não é manipulado por seus instintos é imprevisível. E o imprevisível é perigoso. Já esteve em um lugar onde todos agem igual e, de repente, entra alguém que não segue as regras? Você não sabe se deve ter medo ou admirar. Mas de uma coisa você tem certeza. Essa pessoa tem poder e você não sabe por quê. Eu te digo o porquê. A vontade dele não está presa. Pense nisso. Quantas decisões na sua vida foram influenciadas pela necessidade de ser querido? Quantos caminhos você não seguiu por medo de não ser bom o suficiente para alguém? Quantas vezes você deu seu tempo, seu dinheiro, sua energia só por uma chance de ser aprovado? Em cada uma dessas vezes você perdeu uma parte de si mesmo e fez isso de bom grado. Essa é a pior parte. Você fez isso sorrindo, acreditando que era liberdade. Mas ouça bem, a mente dessensualizada não é uma mente fria. É uma mente que arde, mas não se consome. É uma mente que observa o desejo, o entende, o respeita, mas não o serve. Não é uma escrava, é uma rainha. É uma estrategista. E nesse ponto, quando o desejo deixa de ser um tirano e vira um servo, o jogo muda. Deixe-me te levar a um lugar difícil. Um homem que passou a vida inteira buscando aprovação através do corpo. Ele vive para ser elogiado. Ele treina, se veste bem, faz dívidas, tudo por aquele olhar de fora. E quando consegue, sente que ganhou algo, mas esse algo some em minutos, porque nunca foi real, nunca foi dele. E então o ciclo recomeça. Sabe como isso se chama? Vício, mas disfarçado de amor próprio, sucesso, masculinidade. E aqui vem a pergunta que vai te incomodar. Se amanhã ninguém pudesse te desejar, você ainda sentiria que vale alguma coisa? Se a resposta for não, você está perdido, porque construiu sua identidade sobre areia movediça. E a cada segundo que passa, você afunda mais. A solução: sua mente. Separe seu valor da aprovação dos outros. Volte para si mesmo. Recomece. Mas claro, isso não é fácil, porque significa matar uma parte de você. Uma parte que foi alimentada desde que você viu seu primeiro comercial, desde que recebeu seu primeiro elogio, desde que te disseram que um homem de verdade conquista. Permita-me corrigir. Um homem de verdade conquista a si mesmo. E para isso você precisa de uma mente livre. Uma mente que não reage, mas decide. Que não se arrasta, mas escolhe. Quer saber por que grandes líderes, grandes pensadores, grandes criadores têm uma energia quase mágica? Porque suas mentes são dessensualizadas. Não porque não tenham desejo, mas porque o dominaram.
transformaram sua energia em ação, seu impulso em visão, sua fome em legado, enquanto o resto do mundo corre atrás de corpos, eles correm atrás da eternidade. Mas vamos mais fundo, porque a psicologia não mente. Freud já dizia: a energia sexual, se não for desperdiçada, pode ser aprimorada. Sabe o que isso significa? Que a mesma força que te puxa para o fundo pode te levar ao topo, que se você aprender a controlar seu fogo, poderá construir com ele, que se parar de apenas reagir, poderá começar a criar. Isso é como uma transformação mágica da mente, da pessoa, e você dirá: como se faz isso? Não se faz em um dia. É uma luta contra si mesmo. Toda vez que sentir a vontade forte de impressionar, pare. Pergunte-se: o quê? Toda vez que sentir a necessidade de ser aprovado, respire e observe o vazio, porque é aí que está a armadilha. Fomos treinados para fugir do vazio, mas o vazio não é o inimigo. O vazio é o espaço onde você pode se reconstruir. A mente dessensualizada é perigosa porque não precisa. E quando você não precisa, não implora. E quando não implora, ninguém pode te usar. Nesse ponto, você se torna livre. Sabe como é andar na rua sem tentar ser notado? É como caminhar acima do barulho. É como estar em um mundo onde todos gritam, mas você se move em silêncio. E o silêncio assusta porque revela, porque incomoda as pessoas, porque mostra que você não está mais no jogo, que está acima dele. Quer saber por que muitos vão te atacar quando você começar este caminho? Porque você vai lembrá-los de quão fracos eles são, porque você vai mostrar a eles que existe outra maneira, e isso dói. Aqueles que rastejam não suportam ver alguém de pé e tentarão de tudo. Vão rir do seu silêncio, zombar do seu autocontrole, chamar você de frio, estranho, distante, porque você está tirando a desculpa deles. Porque, enquanto você era um escravo, todos estavam confortáveis. Mas quando você se liberta, o reflexo é insuportável. E é aí que começa a solidão, porque este caminho não é popular, não é elogiado, não é recompensado, mas é sentido no fundo da alma como uma certeza inabalável, como um centro interno que não se move, mesmo que tudo ao redor trema. Essa é a força da mente dessensualizada. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente existe e sua mera existência muda o ambiente. Mas aqui vem a pior parte. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. É a sua própria voz dizendo que você não pode, que não vale a pena, que é mais fácil seguir o fluxo. Essa voz é a que você tem que calar, porque não é sua. É a voz do mundo falando pela sua boca. Você tem que silenciá-la, não com gritos, mas com ações, com disciplina, com uma vontade afiada como uma lâmina. E um dia chegará, se você fizer este trabalho, em que olhará para trás e não reconhecerá quem você era, porque o de antes era programado e o você de agora está desperto. E esse despertar é difícil porque você vê tudo. Você vê aqueles que rastejam, você vê os fios da manipulação, você vê as correntes, e você simplesmente caminha, não porque seja melhor, mas porque escolheu algo que quase ninguém escolhe: o controle. Então, da próxima vez que sentir vontade de buscar aprovação, pare em frente ao espelho e olhe para si mesmo. Não para o seu corpo, não para as suas roupas. Olhe para si mesmo de verdade e pergunte-se: quem está no comando? Se a resposta não for você, você ainda não está livre. Mas se puder dizer com a cabeça erguida que é você quem decide, então você chegou. Quebrou o ciclo. Cruzou a fronteira e não há mais volta. Isso, meu amigo, é poder. Isso é liberdade. Isso é o que eles temem. A mente dessensualizada não é apenas a melhor arma do homem moderno. É a definitiva. E agora vamos abrir uma porta ainda mais profunda. Porque se a mente dessensualizada é a arma, há uma pergunta que você não pode evitar. Contra quem? Você está realmente lutando? A maioria pensa que é contra os outros, contra a sociedade, contra a cultura,
contra o barulho externo. E sim, isso também é verdade. Mas o verdadeiro inimigo, o mais perigoso de todos, é o condicionamento emocional. Esse sistema invisível que te faz reagir sem pensar, que ligou o prazer à aprovação, a autoestima ao desejo e sua identidade ao eco de um olhar. Falemos sobre o condicionamento afetivo, essa armadilha psicológica que distorceu sua forma de se relacionar com o mundo, consigo mesmo, com seus objetivos. Porque o desejo não nasce puro, é ensinado, é manipulado. Desde a infância te ensinaram que o amor se conquista, que o valor se mede pela atenção recebida, que quem não é desejado não existe. O resultado é um homem dividido, procurando eternamente a si mesmo nos olhos dos outros. Mas o condicionamento afetivo vai além do desejo físico, é mais profundo. Está em como você fala consigo mesmo, como decide, como aguenta o silêncio. É aquela ansiedade que você sente quando ninguém te manda mensagem. Aquele sentimento de vazio quando não recebe um sinal de fora de que você existe. Isso não é desejo, isso é vício em reflexo. E um homem viciado em reflexo é cego para sua realidade interior. A mente dessensualizada é também a mente que se libertou do reflexo, que parou de se procurar do lado de fora, que aprendeu a estar sozinha, sem se sentir vazia. Porque aqui vem a verdade brutal. Não é a solidão que te assusta. É o que você ouve quando a enfrenta. É o barulho interno. É o eco de todas as inseguranças que você tentou cobrir com distrações. Sabe por que tantos homens falham no silêncio? Porque não sabem como viver nele. Porque o silêncio não mente. O silêncio não bajula. O silêncio não devolve uma imagem distorcida de si mesmo. O silêncio mostra o que você realmente é, e é por isso que você foge dele. É por isso que corre em direção ao desejo, ao barulho, a qualquer coisa que cubra esse reflexo puro. Mas aqui está a mudança. Nesse silêncio está o seu poder. Nesse espelho sem filtros está a verdade que você tanto evitou. Porque quando você para de reagir, começa a observar. E quando observa sem necessidade, você vê o jogo. A linguagem corporal, as intenções escondidas, as emoções que os outros mostram. E você, do seu centro, não reage. Você calcula, analisa, age. Você não é mais o jogador emocional, você é o estrategista. Porque a mente dessensualizada não é uma mente morta, é uma mente estratégica. E o mundo é um tabuleiro de xadrez. Agora vamos além. Vamos à raiz, aquele impulso cego que muitos confundem com paixão. Não é paixão, é medo disfarçado, é necessidade. É dependência emocional disfarçada de desejo. E isso te torna fraco. Um homem dependente, mesmo que pareça forte, sangra por dentro. E o mundo sente o cheiro desse sangramento. A pergunta que você deve se fazer não é: como eu conquisto? Mas por que eu preciso conquistar? Porque se a origem da sua ação é a carência, tudo o que você construir estará contaminado. Tudo será frágil, instável. E o homem moderno, aquele que quer ser livre, não pode se dar ao luxo dessa fragilidade. Não pode se dar ao luxo de depender do sorriso de outra pessoa para se sentir vivo. E isso nos leva a um conceito que pouquíssimos entendem. Autonomia emocional, o estado mental em que você para de mendigar energia e começa a gerá-la. O momento em que seu humor para de depender do que está fora. Sabe quantas pessoas estão emocionalmente destruídas por não terem cultivado essa autonomia? Elas vivem, esperando a próxima aprovação. Sua paz depende de receberem uma resposta ou não. Sua autoestima muda com as curtidas. Isso não é vida. Isso é escravidão digital. A autonomia emocional é ser capaz de ir embora sem drama. É ser capaz de dizer não sem culpa. É não precisar impressionar para se sentir completo. É não depender do desejo de outra pessoa para existir. Quando você atinge esse ponto, percebe. As pessoas começam a sentir algo diferente em você. Não sabem o que é, mas sentem.
e ficam sem saber o que fazer porque não podem te comprar, não podem te manipular, não podem te usar. E isso, em um mundo cheio de máscaras, é uma ameaça. Mas cuidado, não confunda a autonomia com o isolamento. Não se trata de não se conectar. Trata-se de se conectar a partir da plenitude, não da necessidade. Um homem completo não se entrega por medo de ficar sozinho. Ele se entrega por escolha. E isso muda tudo, porque o amor que nasce da escolha é liberdade. O que nasce da carência é uma prisão. E agora falemos sobre foco, porque toda essa energia que você está redirecionando precisa de um destino. A mente dessensualizada não se esvazia. Ela investe na criação, no propósito, na presença, na profundidade. Porque aqui vem outro segredo incômodo. O desejo distrai. E quando você o domina, a vida fica mais lenta. Você se torna mais consciente, mais focado, mais presente. E é aí que você vê o que os outros não veem. Um homem focado não é intenso. Ele é preciso. Ele é seletivo. E em um mundo onde todos estão dispersos, aquele que domina seu foco vence. Sabe qual é o verdadeiro superpoder nesta era de estímulos constantes? A atenção contínua. A capacidade de estar presente sem fugir, sem se distrair, sem buscar prazer imediato. Isso é o que separa os construtores de grandes coisas dos que apenas consomem sem sentido. Mas aqui está o mais poderoso. O homem que dessensualiza sua mente não para de sentir. Ele começa a sentir tudo com mais clareza, porque ao filtrar o barulho, a percepção fica mais aguçada. Sua intuição se torna mais precisa, seu julgamento mais exato, sua presença mais forte. Ele não fala mais para agradar, fala para transformar. Ele não age mais para impressionar, age para impactar. E essa, meu amigo, é a verdadeira revolução. Uma mente que não reage mais como um animal, mas responde como um arquiteto de sua própria existência. Uma mente que não precisa de aplausos, porque se alimenta de propósito. Uma mente que não implora por conexão, porque é completa em si mesma. O mundo não está preparado para homens assim, porque são impossíveis de manipular, porque não compram o que é vendido, porque não se encaixam em moldes. Mas você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para quebrar o padrão, para desligar o sistema por dentro, para ser a exceção que prova que é possível viver livre, que é possível sentir sem depender, que é possível ser intenso sem perder o controle. Esse é o seu papel, esse é o seu caminho. A mente dessensualizada não é o fim, é o começo. O começo de uma nova forma de estar no mundo. De uma nova forma de viver em seu corpo, sua mente, seu tempo. De uma nova forma de amar sem implorar, criar sem permissão, existir sem correntes. E quando chegar a esse ponto, você entenderá porque toda essa dor valeu a pena. Porque você não estará mais apenas sobrevivendo, estará verdadeiramente vivendo sem precisar, sem máscara, sem medo. Apenas você e sua vontade de aço. Esse é você agora. Esse é você quando decide parar de ser um escravo. Esse é você quando escolhe ser livre. E agora chegamos à beira, não do vídeo, mas do abismo. Porque se você chegou até aqui, não é por acaso. Há algo dentro de você que já despertou. Algo que está batendo por dentro há muito tempo, pedindo para sair, pedindo libertação. Isso não é apenas uma conversa, não apenas um vídeo. Isto é um espelho. E você sabe disso, porque enquanto outros continuam fugindo de si mesmos, você está aqui cara a cara com seu reflexo mais verdadeiro. Quero que entenda isto. A mente dessensualizada não é uma moda, não é uma pose, não é uma filosofia bonita para enfeitar suas redes sociais. É uma declaração de guerra. Uma guerra silenciosa contra tudo o que te manteve preso. Contra cada corrente mental que você confundiu com um carinho. Contra cada impulso que confundiu com liberdade.
Isso não é sobre reprimir. É sobre escolha. Sobre assumir o controle total. Sobre nada, absolutamente nada de ser quem você é. Sabe por que este final não é realmente um final? Porque o que começa agora é a parte mais difícil. Aplicar, colocar em prática, viver o que você acabou de entender. E é aí que muitos caem, porque entender te faz sentir forte. Mas sustentar esse entendimento dia após dia, isso te transforma. Isso te torna um dos poucos que podem verdadeiramente olhar o mundo nos olhos sem baixar a cabeça. E nesse ponto te aviso algo. Você perderá coisas, pessoas, hábitos, lugares onde não se encaixa mais. O preço da liberdade é que você não pode carregar tudo consigo. Mas o que você ganhará será maior do que qualquer perda. Você ganhará clareza, ganhará paz, ganhará uma identidade que não precisa ser inventada toda manhã. Ganhará o poder de não precisar de nada, e a partir daí poderá construir tudo. Quero que faça algo agora mesmo, mas não por mim, por você. Quero que escreva uma frase nos comentários. Quem não precisa domina. Assim saberei que você chegou até o final. Assim saberei que você não é apenas mais um, que você é um daqueles que realmente sentem isso, um daqueles dispostos a mudar as regras, mesmo que isso signifique queimar o tabuleiro. E se isso te tocou, se você sente que isso não foi apenas entretenimento, mas uma revolução interna, inscreva-se, porque aqui você não encontrará as mesmas mensagens repetidas que vê em todos os lugares. Aqui vamos arrancar cada camada de mentiras que colocaram em você. Aqui vamos desenterrar sua essência mais verdadeira, mais livre, mais sua. Vejo você no próximo vídeo. Ou não, isso depende de você. Mas, se voltar, não volte o mesmo. Volte mais esperto, mais afiado, mais você. E agora sim, me despeço como deve ser feito, em silêncio, deixando tudo o que você ouviu ecoar na sua cabeça esta noite. Porque se você não conseguir dormir depois deste vídeo, significa que finalmente está acordando. Até breve. Vejo você onde poucos ousam olhar para dentro.